Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo aqui para vocês. Hoje vamos tratar da seguinte temática: por que eu não devo utilizar o pregão presencial? Ou poderíamos fazer a chamada da seguinte forma: por que eu tenho que utilizar o pregão eletrônico? Tudo bem? Gostou da temática? Esse assunto te interessa? Então vem comigo. Eu sou o professor Gerry Cerqueira e você está no canal Licitar Legal. Muito bem, pessoal, hoje vamos tratar de um assunto bastante tranquilo, bastante simples, naquela mesma pegada, né? O canal Licitar Legal é um canal educativo para difundir, para compartilhar o conhecimento. Ao longo da nossa jornada de 12 anos trabalhando com licitações e contratos, nós entendemos que precisamos levar o conhecimento ao maior número possível de pessoas. A ideia é que com isso nós iremos ou possamos contribuir para melhorar a contratação pública. A ideia aqui é estar contribuindo não só com os servidores que trabalham com a temática, mas também com o próprio mercado. Tem muita empresa aí fazendo bobagem, meu Deus do céu, assim como tem também servidores, nós precisamos entender que a gente tem que se capacitar. A capacitação é necessária. A capacitação não só é necessária, como agora tem previsão legal. O decreto que regulamenta o pregão eletrônico é muito claro em dizer que nós temos que nos capacitar. Tudo bem? Então hoje vamos tratar de uma temática bastante tranquila. Vamos explicar por que eu não posso, por que eu tenho que evitar o pregão presencial. Ou por que eu tenho que fazer a licitação na modalidade pregão na forma eletrônica. Tudo bem? Lembrando que, conforme nós explicamos para vocês, vou deixar aqui no canto superior um link em que eu explico sobre as modalidades de licitação, e aí eu vou explicar para vocês que o pregão é a modalidade de licitação mais utilizada no âmbito da administração pública, sobretudo a administração pública federal. E eu explico lá para vocês por que isso. É porque o pregão, ele terá cabimento toda vez que eu estiver diante de uma contratação de bens ou serviços considerados comuns. E aí eu explico lá o que são comuns. Tudo bem? E eu tenho que trazer para vocês que o pregão, ele utiliza duas formas de operacionalização. Tem a forma presencial e tem a forma eletrônica. Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre a forma presencial. Falarei pouco, porque essa forma de utilização está em desuso. Ela está praticamente proibida. Ela existe ainda? Existe, tá? Mas, regra geral, a gente não vai utilizá-la. Eu vou explicar para vocês quais são as hipóteses de cabimento. Você vai ver que são hipóteses bastante remotas, hipóteses bastante restritas, que vai acabar limitando o seu âmbito de aplicação. Tudo bem? Como é que funciona o pregão na sua forma presencial? Bom, o pregão na forma presencial é feito da seguinte forma, pessoal. A autoridade responsável por conduzir a licitação na sua fase externa se chama pregoeiro. Então, o pregoeiro, com uma equipe de apoio, em dia, hora e local pré-determinado lá no instrumento convocatório, vai aguardar a chegada dos interessados em participar do certame. Então, aguarda o pessoal chegar, que são os licitantes, e aí o pregoeiro, com a sua equipe de apoio, vai fazer ali o credenciamento dos interessados em participar naquele certame. O credenciamento é para saber qual é a pessoa indicada pela empresa para falar em nome dela na fase da licitação. Esse é o credenciamento, tudo bem? Então, o pregoeiro ali, no dia, hora e local pré-agendado. Pré-agendado aonde? Lá no edital da licitação, tudo bem? Ele vai receber as empresas, os licitantes, vai fazer o credenciamento dos representantes, depois, em seguida, ele vai receber os envelopes. É um envelope lacrado contendo documentação de habilitação e outro envelope lacrado contendo as propostas de preços.
Aí o que o pregoeiro faz no primeiro momento? No primeiro momento ele vai abrir todos os envelopes contendo as propostas. Ele abre os envelopes contendo as propostas, verifica a conformidade das propostas, seleciona as propostas em ordem decrescente de valores, seleciona as propostas e vê ali se tem alguma empresa participando do certame que vai fazer jus dos benefícios conferidos às micro e pequenas empresas. Esse assunto é objeto do nosso estudo também, tudo bem, pessoal? Micro e pequenas empresas. Nós vamos fazer diversos vídeos trazendo a temática das micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas, já adianto a vocês, têm diversas políticas públicas de incentivo à participação delas nas licitações promovidas pelo Estado. Então o pregoeiro seleciona ali as propostas e depois começa ali uma fase de disputa, tá? De tal modo que aquele que ofertou o maior preço tem a oportunidade de dar um lance. Esse lance que ele vai dar tem a ver com o menor lance do certame, porque a ideia dele é estar cobrindo aquele lance para saber se ele vai ser depois declarado vencedor ou não. Então começa uma fase de disputa ali, em que o pregoeiro fica gerenciando aquilo. Licitante X, tem lance? Tem, eu dou tanto. Y, tem lance? Tem, eu dou tanto. E aí vai ali uma mesa redonda em que os licitantes vão ofertando lance, até alguém vai e fala assim, ô pregoeiro, não tenho mais lance. Saio da fase competitiva. Aí vai lá e registra. Fulano não pode dar mais lance. E vai até esgotar todos os participantes que estão ali naquela sessão pública. Essa sessão é pública, ela é aberta a todos os interessados. E o pregoeiro, então, ao final, seleciona e vê ali quem ofertou o menor preço. Depois eu vou explicar para vocês melhor isso daí. Se quem ofertou o menor preço depois da fase competitiva não for uma micro e pequena empresa, o pregoeiro tem que verificar se tem uma outra perdedora, que seja micro e pequena empresa, que esteja dentro do chamado empate ficto. Vou explicar para vocês o que é empate ficto. Não percam. Vou explicar em momento oportuno. Então, se tiver alguém dentro do empate ficto, que é o quê? É uma proposta perdedora, cujo valor seja maior que a vencedora, dentro de um limite de até 5%. Tá? Então imagine, quem ganhou ofertou 100 mil reais. É uma grande empresa. Aí o pregoeiro verifica. Tem uma perdedora micro e pequena empresa que ofertou até 105 mil? Tem. É a empresa X. Empresa X, você quer cobrir? A empresa X fala, cubro. Eu oferto 99.900. E o pregoeiro fala, tudo bem, então você a princípio é declarado vencedor, vou abrir o seu envelope agora, só abre daquele que ele declara vencedor, tá? Daquele que ficou em primeiro lugar. Abre o envelope para ver a conformidade da documentação de habilitação e se estiver tudo ok, o pregoeiro então declara a empresa vencedora e questiona se tem alguém com interesse em manifestar a intenção de recorrer. Se não tiver, adjudica o objeto da licitação à empresa vencedora e submete os autos depois para apreciação e homologação da autoridade competente. Se alguém interpuser ali a intenção, manifestar a intenção de interpor recurso, o pregoeiro então dá por encerrada a sessão e abre agora uma nova fase do procedimento licitatório, que é a fase recursal. Depois vou explicar para vocês como funciona a fase recursal, tudo bem? Sobre o pregão nós vamos falar praticamente de tudo, tá? Esse é o pregão presencial, foi regulamentado ainda em 2000, quando veio a medida provisória logo em seguida. Teve o decreto regulamentar, que é o decreto 3.555 de 2000. Ele regulamenta o pregão, então, na sua forma presencial e está em desuso. Vou explicar para vocês por quê. O que é o pregão eletrônico? É tudo isso que eu falei para vocês no ambiente virtual, no ambiente da internet. Então, utilizam-se os recursos de tecnologia da informação. Internet, um programa de computador. É um computador com acesso à internet que alguém vai manipular um sistema. Em âmbito federal, há alguns sistemas para promover a licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica. Aqui, nós vamos nos cingir, nós vamos nos restringir ao sistema do governo federal, tudo bem? Que é o Comprasnet, compras governamentais, enfim, como queiram dar um nome, tá? Só colocar aí no Google, Comprasnet ou compras governamentais, que vocês vão ter acesso à plataforma do sistema utilizado para promover o pregão eletrônico. E olha que legal, pessoal. Lembra que lá no presencial, em dia, hora e local pré-agendado, pré-determinado no edital, as empresas têm que comparecer? Aqui não. Aqui elas vão comparecer no ambiente virtual. Para isso, elas têm que estar previamente cadastradas no sistema. Tudo bem?
A empresa precisa fazer o seu cadastro no Sistema Único de Cadastramento de Fornecedores do Governo Federal, que é o SICAF. A partir daí, ele faz então, e agora isso tudo é feito online, tá? O SICAF agora é online, ele não tem mais que se dirigir até o órgão para fazer isso não. A partir daí então, que ele estiver cadastrado no SICAF e alimenta o sistema com diversas informações, ele então ganha um login de acesso, mediante um ambiente totalmente seguro, em que ele vai utilizar ali login e senha para acessar as informações e participar do procedimento licitatório, onde quer que ele esteja, desde que tenha previamente o seu cadastro, um computador com acesso à internet. Ué, professor, então é bom demais. Quer dizer então que a empresa pode estar na praia, o cara pode estar se divertindo com a sua família e seus amigos, tomando cerveja, fazendo churrasco, comendo camarão e participando de licitação? Não, não pode fazer isso, pelo amor de Deus. Licitação não é para amador. Ou melhor dizendo, ele até pode fazer isso, mas não deveria. Ele tem que estar concentrado. Está ali bebendo, ele vai estar concentrado bebendo? Em farra? Pelo amor de Deus. Ele tem que estar concentrado, ele tem que estar ali compenetrado, ele tem que ter feito cálculos antes, tem que ter chamado o seu pessoal que te dá apoio em relação às suas finanças, saber qual o mínimo que ele pode chegar. Pessoal, o pregão eletrônico ele é muito envolvente, você vai dando um lance, daqui um pouco você baixa daquilo que você podia, você não fez conta. Tudo bem? Mas a rigor, a pessoa com acesso à internet, computador com acesso à internet e estando previamente cadastrado, ele participa de um pregão eletrônico de qualquer lugar. Não tem essa. A rigor é isso. Ok? É claro que a gente espera que a empresa vai ter um pouco de responsabilidade, porque depois no final vai falar, baixei demais, não posso cumprir. Sabe o que vai acontecer? Vai ser punido. Até porque a punição nesse caso aqui é um dever do Estado. Ninguém te obrigou a baixar preço, você baixou porque você quis. Agora você tem que manter a sua proposta. Artigo 7º da Lei 10.520 diz que será punido com os rigores da lei aquele que não mantiver a sua proposta. Ok? Que rigores da lei são esses, professor? A empresa pode ser punida. Ela pode ficar impedida de licitar e contratar com o ente que promove o certame, o ente federado, não é a entidade, não é o órgão, não é a entidade, o ente federado. Então, por exemplo, no meu caso, um órgão federal. Se o meu órgão é federal, então qual é a entidade? A União. Então, se for um órgão municipal, é aquele município. Se for um órgão estadual, é aquele estado como um todo. Se for um órgão distrital, vai ser todo o Distrito Federal. Ele pode ficar impedido de licitar e contratar com esse ente federado por até 5 anos, além de ser multado. Multa definida no contrato. É o que diz o artigo 7º da Lei 10.520. Então, entenderam qual é a diferença do pregão eletrônico para o presencial? Bom, concordam comigo que o pregão presencial tem o condão de ampliar a competitividade? Concordam comigo que o pregão presencial limita a competitividade? Vocês concordam comigo que o pregão eletrônico tem o condão de facilitar a participação do maior número possível de interessados? É exatamente esta a pegada, pessoal. Por que o pregão eletrônico é o preferível? Porque o pregão eletrônico tem o condão natural de ampliar a competitividade. Porque qualquer um previamente cadastrado, com computador e acesso à internet, poderá participar da licitação promovida pela administração pública. É por essa razão. Tudo bem? Mas isso é uma regra que o professor está falando ou isso tem previsão legal? Pessoal, desde 28 de outubro de 2019, nós estamos vivendo a égide da regulamentação nova do pregão eletrônico. É o decreto 10.024 de 2019. A partir desse decreto, a ideia é a seguinte: em âmbito federal, a utilização do pregão eletrônico é obrigatória. Não tem mais para onde correr em âmbito federal. No âmbito dos estados, Distrito Federal e dos municípios, funciona da seguinte forma: esse decreto não tem, a princípio, a rigor, o poder de obrigá-los, porque eles têm a sua autonomia prevista na própria Constituição da República. Mas olha o que diz esse decreto. Se os demais entes federados estiverem utilizando recursos públicos federais transferidos de forma voluntária, eles serão obrigados a fazer a licitação na modalidade pregão na forma eletrônica. Ok? Então, eles serão obrigados a utilizar o pregão eletrônico quando recebem recursos públicos federais mediante transferências voluntárias. Beleza? Em âmbito federal, pregão eletrônico. Os demais entes federados, quando utilizando recursos públicos federais,
pregão eletrônico, porque a rigor, a Lei 10.520 de 2002, quando trata da modalidade pregão, não diz que a sua utilização é obrigatória. Tá? Quem está dizendo isso é a regulamentação federal por meio de um decreto. E esse decreto só vai vincular os demais entes federados no caso de licitação promovida com recursos públicos federais transferidos voluntariamente. Tudo bem? Professor, em âmbito federal, eu sou de uma autarquia federal, eu não posso nunca, então, utilizar o pregão presencial? Bom, não é bem assim. Nós que somos do direito, a gente não pode utilizar esses vocábulos, né? Nunca, sempre. Aliás, volte e meia eu faço isso, está errado. Tudo bem? Quais são as situações ou circunstâncias que me autorizam a afastar a utilização do pregão eletrônico e utilizar o pregão presencial? Eu consigo vislumbrar 3, porque você tem que justificar. Se você vai fazer a licitação pregão na forma presencial, você tem que trazer para os autos do processo uma justificativa robusta explicando por que você está fazendo isso. Eu consigo ver 3 hipóteses, só que o cabimento dela para nós de âmbito federal é muito restrito. O cabimento é muito restrito, tá? Talvez para determinados municípios a gente vai conseguir vislumbrar com mais facilidade. Vejamos quais são. Primeiro, lembra que se a licitação é eletrônica, ela é feita num ambiente virtual, num sistema de computador, que é o Comprasnet? Bom, para isso eu preciso de pessoas capacitadas para manipular o sistema, concordam comigo? Então, primeira hipótese de cabimento do presencial em detrimento do eletrônico é quando no meu órgão, na minha entidade, não houver pessoas capacitadas para manipular o sistema. Em âmbito federal, isso aí é quase que inimaginável. Como é que eu posso estar falando de um órgão federal, que tem toda a sua estrutura a seu favor, não ter recursos humanos capacitados? Mas talvez seja possível a gente imaginar a hipótese, ainda que remota, de determinado órgão, determinado ente, de determinado município, talvez, que não tenha ainda recursos humanos capacitados para essa finalidade. Tudo bem? Seria uma hipótese. A segunda hipótese. Lembra que além de eu ter que ter pessoas capacitadas, eu preciso ter o ambiente tecnológico? Eu preciso ter computadores. Esses computadores precisam ter acesso à internet, porque isso é feito num ambiente com acesso à internet. Se o meu computador não tem acesso à internet, como é que eu vou fazer a licitação? Então, em âmbito federal, não é fácil vislumbrar determinado órgão, determinada entidade que não tenha recursos tecnológicos. Não é impossível, mas não é fácil imaginar. Agora, para determinados municípios, nessas localidades mais remotas, isso daí não é de tudo desarrazoado, não. Olha, aqui o meu município não tem internet. Se não tem internet, como é que eu licito? Tudo bem? Então imagine um contexto desse. E por fim, uma terceira hipótese de licitação na modalidade pregão presencial, que aí sim eu consigo ver determinados órgãos, inclusive órgãos e entidades federais, com essa justificativa e cola. Veja, o meu objeto da licitação, imagine que eu queira contratar o fornecimento de combustíveis. Determinada prefeitura, determinado órgão da federação, tem lá sua frota de veículos e precisa abastecê-los. E eu quero contratar combustíveis. Eu tenho que pensar, pessoal, que meu órgão, os meus veículos vão a ter determinado posto que está dentro de um raio de distância razoável. Vamos pensar em 50 km, já é muito, mas vamos pensar em 50 km. Imagine que nesse raio de 50 km eu tenha 3 postos. Só que nenhum participa de licitação eletrônica, porque a empresa também precisa se capacitar. A empresa também precisa manipular o sistema e precisa ter acesso à internet. Só que eu vou até os postos e eles dizem o seguinte, olha, não participamos da licitação eletrônica porque aqui ninguém sabe. Imagine um contexto desse. Mas se você publicar o edital de licitação para fazer a licitação presencial, eu vou lá participar. Eu quero contratar com o governo. Eu quero contratar com a prefeitura, quero contratar com o órgão X. A administração traz essa fundamentação para os autos do processo e justifica. Olha, eu tenho 3 postos dentro de um raio de X quilômetros, no meu exemplo aqui 50 quilômetros. Nenhum deles está apto a participar da licitação eletrônica. Está aqui, inclusive, a declaração da autoridade lá do órgão, do gerente do posto, melhor dizendo, atestando isso. E por essa razão, então, não me restou outra alternativa senão publicar o edital de licitação para fazer o pregão presencial. Tudo bem? Então o pregão presencial está proibido? Não.
Eu devo utilizá-lo só em situações excepcionalíssimas como essa, porque a regra é fazer a licitação na modalidade pregão na sua forma eletrônica. Tudo bem? Gostou do vídeo? Foi legal para você? O assunto lhe importou? O assunto contribuiu? Então vamos lá, não se esqueça, dê o seu like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos em primeira mão, compartilhe com o maior número possível de pessoas. Precisamos dos seus comentários também, ajudem-nos. E siga-nos nas nossas redes sociais. Ok? Forte abraço, obrigado mais uma vez e até a próxima.